tomar o seu assento em nome de Jesus? E abre comigo a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 12 até o verso de número 23. 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso 12. Aleluia, Deus. Vou falar um negócio para os irmãos. Eu só não vou pedir para ligar o ar, porque eu sei que a gente vai reclamar, mas eu estou morrendo de calor aqui dentro. Aleluia. Diante de Deus. Você também? Amém. Então somos dois. Glória a Deus. Eu estou fritando aqui dentro. Só que eu sei que se eu ligar a ter uma frio, então eu vou deixar. Mas só hoje. Glória a Deus. Olha como eu sou bonzinho, né? Nossa. Eu me surpreendo. 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 12. Quem contou da glória a Deus aí? Glória a Deus. Diz assim o texto, ó. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido com um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram em seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um pedaço de carne, e um frasco de vinho. E então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isso me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem tenho falado, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Glória a Deus. Essa história ela é muito forte, irmãos. Ela é muito forte. E eu mesmo já preguei, já ministrei esse texto. E para muitos de nós, a gente conhece Mical apenas por essa passagem, apenas por esse recorte da vida dela. Só que a história de Mical não começa aqui, começa um pouco mais lá atrás. E é importante a gente entender o contexto, porque às vezes a gente olha para um momento da vida de alguém e julga só um momento. E a gente julga alguém como: nossa, está tudo certo, porque o momento é bom, mas nem todos os momentos são bons. E às vezes a gente julga alguém por um momento ruim, mas nem todos os momentos são ou foram ruins. Existe uma história. Repete assim comigo: eu tenho uma história, eu tenho um contexto, eu tenho um passado, e eu tenho um futuro que já foi determinado pelo Senhor, e Deus está escrevendo essa história. Olha para você entender. Quando o
o gigante Golias se levanta para afrontar o povo de Israel, e Saul e o seu exército não conseguem sem medo de combater Golias, Saul propõe uma recompensa. Ele fala assim: o homem que derrotar esse gigante, o homem que vencer esse gigante no combate individual, corpo a corpo, ele vai ser muito abençoado. A sua família será isenta de todos os impostos em Israel, e ele vai se casar com a minha filha. Ou seja, se ele vai casar com a filha do rei, que é a princesa, ele seria um príncipe em Israel. Aí nós conhecemos a história. Davi vai lá, combate o gigante Golias, Davi derrota o gigante Golias, e quando termina, Davi tem que receber o seu prêmio. Só que Saul começa a observar Davi e vê que Davi tinha algo diferente na sua vida. E essa diferença que Davi tinha, esse brilho que Davi tinha, essa presença que não era de Davi, mas era a presença de Deus na vida de Davi, fazia com que Davi se destacasse. E Saul, ele teme a influência de Davi, ele teme o poder de Davi e o quanto aquele poder poderia influenciar o povo. Ele teme perder o seu lugar. E aqui eu quero parar para dizer uma coisa para você, irmão. O lugar que você está, se foi Deus que colocou, ninguém te tira desse lugar. Você não precisa ter medo, você não precisa puxar o tapete de ninguém, não precisa atacar ninguém. A porta que ele abriu, ninguém é capaz de fechar. O carro que ele te deu, ninguém vai tomar. A família que ele te deu, ninguém vai tirar. Porque o que Deus nos dá, o inimigo não toca, o inimigo não tira, o inimigo não consegue. Olha, mas Saul teve medo. E aí o que ele faz? Ele vai retardando entregar ele a sua filha. E quando chega um momento que não tinha mais como escapar, o que ele faz? Ele pega Merabe, que era a sua filha mais velha, era essa filha que ele tinha que entregar para Davi, e ele entrega Merabe para casar com outro homem, que eu esqueci o nome dele, que eu também não sou obrigado a lembrar de tudo. Esqueci o nome. E eu anotei também aqui. glória a Deus. Aí casou com outro homem lá. Aí quando isso acontece, todo mundo vai falar com Davi: olha, Davi, Saul te passou a perna. Olha, Davi, Saul te enganou. Olha, Davi, o que aconteceu? Mas Davi sabia que a vida dele não estava nas mãos de Saul, estava nas mãos de... Você consegue olhar para alguém e dizer: sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. O controle da sua história está nas mãos de Deus. O homem pode tentar te parar, pode tentar te enganar, pode tentar fazer todas as artimanhas, mas o Senhor é quem dá a última palavra. A última palavra é que vem da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saul dá Merabe para se casar com outro homem. Mas Saul tinha outras filhas. E uma delas chamava-se Mical. E essa filha chamada Mical, ela se apaixona por Davi. Ela fica completamente apaixonada, ela ama Davi. E aí quando Saul toma conhecimento do sentimento de Mical por Davi, ele vê nisso uma oportunidade. Ele fala assim: vou preparar uma armadilha para Davi. Já que a Mical gosta de Davi, e eu tenho que entregar uma filha para casar com Davi, eu vou entregar a filha mais nova. Primeiro, já é uma desonra, porque deveria ser a filha mais velha, primogênita. Então eu vou entregar outra, já vou estar ali dando uma alfinetada, tentando humilhar ele. Mas além disso, como Davi não tinha dinheiro para pagar o dote, não mais o dote de uma princesa, ele falou assim: então eu vou propor algo diferente. E ele fala assim: Davi, você quer casar com a minha filha? Ele fala assim: como que eu posso? Eu sou um homem pobre, eu não tenho posse, eu não tenho nada. Como é que eu vou pagar o dote? Ele fala assim: não precisa me pagar nada em dinheiro. Eu quero que você me entregue 100 prepúcios de 100 soldados filisteus. E para você retirar o prepúcio daqueles homens, obviamente Davi ia ter que matá-los. Então o que Saul está querendo? Que Davi fosse para a guerra contra os filisteus, que Davi matasse 100 soldados filisteus e trouxesse para ele a prova de que aqueles homens estavam mortos. Davi então vai para a guerra. Junta ali os seus homens e eles partem para a guerra contra os filisteus. Saul achava que Davi ia para essa batalha, que Davi iria morrer na batalha, que Davi terminaria a sua história lá.
Mas a história de Davi estava só começando. Aleluia. A história de Davi estava só começando. E o que Deus tem na sua vida está só começando. Há planos do adversário, armadilhas são preparadas para tentar te paralisar, mas a história está só começando. O melhor de Deus ainda está por vir. Ele vai aqui para pelejar. Só que Saul tinha pedido 100 homens mortos. Sabe o que Davi faz? Ele matou 200 para mostrar que Deus era na vida dele. Davi chega lá, falou: Saul, você queria 100 provas de homens mortos? Tem 200 aqui para você. E aí Saul não teve outra alternativa. Ele teve que dar a filha Mical para se casar com Davi. E aí Davi e Mical se casam. E aí uma festa, casado, Davi vai morar no palácio. E aparentemente estava tudo bem. Mas Saul não desistia de tentar interromper a vida de Davi, de matar Davi, de acabar com a história de Davi. E aí um dia Saul começa a tramar uma emboscada para pegar Davi. Quem escuta? Mical. Mical ouve pela janela que Saul estava tramando matar Davi. E aí o que ela faz? Ela avisa Davi. E ela prepara junto com Davi um plano para Davi escapar. O inimigo prepara planos de morte, mas Deus já está entrando com o livramento. Já foi falado sobre livramento nessa noite, e Deus tem livramento para crente aqui. Deus tem dado livramentos de morte, livramentos espirituais, livramentos ali no seu trabalho, livramentos de más amizades. O inimigo prepara planos, ele traça artigos, ele prepara armadilhas, mas o Senhor está dando livramento. Você tem escapado de um laço de um passarinheiro, e tudo isso é experiência, tudo isso é história, tudo isso é para mostrar que a sua vida está no controle das coisas. A Mical planeja como ele fala: está vendo? Vou fazer o seguinte: quando chegar a noite, você vai sair pela janela. Repete comigo assim: pela janela. Você vai sair pela janela. E aí quando você sair pela janela, eu vou pegar um monte de cobertas de peles e vou fazer um montinho de coberta aqui na cama para parecer que você está aqui. E se alguém vier chamar, eu vou dizer que você está doente. E aí eles vão olhar um montinho de coberta e vão ver que aquele monte, vão pensar que é você. Tinha que ser um montinho pequenininho, porque Davi era pequeno. Ela fez ali um montinho de coberta. E Davi escapa pela janela. Davi vai pela janela. E quando Davi vai, Mical fica na janela, observando Davi indo embora. Vem perguntar sobre Davi, Saul vem atrás de Davi, Mical vem atrás, só eles descobrem. E Davi, foi embora. Só que nesse dia, irmãos, em que a Mical salva a vida de Davi e que Davi vai embora pela janela, a história deles se separa. E essa separação dura por volta de 9 anos. 9 anos. Durante esses 9 anos, 9 anos é pouco tempo ou bastante tempo? Durante esses 9 anos, a vida de cada um deles toma um rumo diferente. Davi, ele enfrenta um monte de desafios. Davi vai parar na caverna de Adulão. Davi vai parar em vales. Davi vai parar na terra dos filisteus, no castelo do rei de Gate. Davi enfrenta inimigos, ele vence batalhas. Davi sobe montanhas, atravessa rios. Davi passa muitas lutas do lado de fora. E Mical fica dentro do palácio, passando as suas lutas do lado de dentro do palácio. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que passa suas lutas do lado de fora, mas tem gente que passa suas lutas dentro de casa. Tem gente que passa as lutas com homens levianos, com homens perigosos, nas cavernas de Adulão da vida. Outros passam as lutas no meio de príncipes, de reis, mas num ambiente de falsidade, um ambiente tóxico dentro de casa. E eu vou te falar, não queira comparar a sua luta com a luta do irmão. Ai não, a luta dele é fácil, porque ele ficou no palácio. A minha é mais difícil pelo lado de fora. Não, cada um passa o seu processo, cada um passa a sua luta.
depois do processo, vem o aperfeiçoamento do vaso. Existem muitos tipos de luta. Tem gente que passa as lutas na rua, no trabalho, no meio dos colegas de trabalho, na faculdade. Aí alguém olha para você e fala: isso aí nem é luta. Mas você sabe as lutas que você passa. Outros passam as lutas dentro de casa. E tem pessoa, irmão, que pensa que luta é só questão financeira. Fala: que luta? Vai morar num palácio, tranquila, está tudo bem? Tudo bem nada. Não é porque a pessoa tem uma condição financeira boa que ela não passa luta, não passa dificuldade também. Existem muitos tipos de luta e nem todos eles têm a ver com falta de dinheiro, não, meu irmão. Tem gente que tem dinheiro, tem bom carro, mora numa boa casa, mas dentro de casa só ele e ela sabem a luta, o inferno que passa ali dentro, e só ele e ela sabem o quanto está machucado e ferido. Mas o Senhor, ele tem escape, ele tem livramento, ele pode mudar a história, seja do lado de fora, seja do lado de dentro. Deus tem vitória, tem mudança de situação. Só que o que acontece depois disso? A Mical fica lá, dentro do palácio. Aí Saul fala assim: já que você ajudou então Davi, você me traiu, eu vou te dar como mulher para outro homem. E faz ela casar com outro homem que ela não conhecia. Foi fácil a vida dessa mulher, irmãos? Perdeu o homem que ela amava, maltratada pelo pai, sendo obrigada a casar com alguém que ela nem conhecia, que ela não queria. Estava dentro de um palácio? Estava, mas estava passando um grande processo, uma grande luta. E Davi lá de fora, caverna de Adulão, e inimigo, e exército. 9 anos. Saul morre. Quando Saul morre, aquilo é o ponto de partida para uma virada na história. Meu Deus, meu Deus. Posso te falar uma coisa? Às vezes parece que a luta vai durar para sempre, mas chega um dia que Saul morre, viu, irmãos? Chega um dia que aquele que te oprime, ele sai de cena. Chega um dia que aquele que é a causa da destruição, da perseguição, Deus coloca ele de canto, Deus afasta, Deus coloca para longe. Aquilo que te oprimia não vai oprimir mais. Aquilo que te paralisava não vai paralisar mais. Aquilo que te assustava não vai assustar mais. Aquilo que te amedrontava não vai amedrontar mais. Tem um dia que Deus coloca um ponto final na história de Saul para dar um recomeço, um restart na história daquele e daquela que ele chamou para vencer. Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para triunfar. Saul pode estar hoje te paralisando, Saul pode estar hoje te oprimindo, Saul pode estar hoje te humilhando, mas Deus vai colocar um ponto final na história de Saul para recomeçar a sua história. Saul morre. Aí quando Saul morre, o que acontece? Mandam chamar Davi para que ele assumisse a posição de rei em Israel. E aí Davi volta. E Mical continuava dentro do palácio, casada com aquele homem que ela não queria casar. Aí Davi chega. Quando Davi chega em Israel, ele dá 2 ordens. Ele manda dizer assim: primeira coisa que tem que fazer, tem que trazer a arca da aliança, a presença de Deus de volta ao Brasil. E a segunda coisa, eu quero reconstruir a minha família. Manda trazer Mical. Joab, se você não trouxer Mical aqui, nem aparece na minha frente, só aparece aqui de novo quando Mical, filho de Saul, vier contigo novamente, para poder me reencontrar, para a gente recomeçar a história de onde a gente vai. Só que veja, irmãos, 9 anos se passaram. Davi não era o mesmo Davi de 9 anos atrás. E a Mical também não era a mesma Mical de 9 anos atrás. Só que Davi, durante esses 9 anos, ao longo das suas lutas, dos seus processos, das dificuldades que ele enfrentou, ele se tornou mais forte.
ele se tornou mais sábio, Aleluia. ele se tornou mais espiritual, ele se tornou mais corajoso, ele se tornou mais maduro, ele se tornou um líder de pessoas, ele se tornou uma referência de pessoas. E Mical ficou no palácio, olhando pela janela, esperando Davi voltar. Davi mandou chamar Mical. Joabe vai lá, vai atrás de Mical, manda ela vir. Aí, para você ver como são as coisas. Mical amava Davi e casa com um homem que ela não amava. Só que o menino que casou com ela, que é um irmão dele, ele amava Mical. E aí, quando o soldado de Davi vai buscar Mical, ela vai correndo para poder encontrar Davi e o homem vai atrás dela, chorando, pedindo: não vai embora, fica aqui. Mas ela não queria ficar com ele, ela queria ficar com Davi. Aí ela deixa ele para trás, aí o soldado Davi fala assim: ô fulano, volta para casa. Chegou o tempo de começar uma nova história na vida de Mical. O passado vai ficar para trás, porque vai começar uma nova história daqui para frente. Glória a Deus. Sabia que às vezes o passado vem atrás de nós, chorando, mandando mensagem no WhatsApp: oi sumido, oi sumida. Cuidado, viu? Olha para o seu irmão e fala assim: deixa o passado ficar por trás, deixa o passado no passado, olha para frente, olha para frente. Deus tem uma nova história, Deus tem coisa nova lá na frente. Deixa o passado no passado e que para frente o que Deus tem lá na frente. Mas estou pensando em mandar um oi sumido. Fala assim: some em nome de Jesus. Sai. Aí ela vai ao culto da vida. Chega lá, os dois se encontram. E Davi fala assim: fica aqui em casa, porque eu preciso buscar a arca da presença de Deus. Eu não posso governar Israel, ser o rei de Israel de fato, sem a arca da presença de Deus. Só que quando Davi vai buscar a arca, a gente lembra do processo que aconteceu. Davi vai primeiro buscar a arca com a melhor das intenções, mas ele não sabia como fazer. Então eles construíram um carro de boi bem bonito, bem chique assim. Aí coloca a arca em cima do carro de boi, e aí ele vai lá usar, conduzindo o carro de boi. Aí o boi tropeça, a arca balança, vai cair, Uzá vai colocar a mão para segurar a arca. Deus manda um raio do céu, fulmina ele, e ele cai morto ali naquele mesmo lugar. Davi fica amedrontado, Davi fica assustado, com medo da arca da presença, sem saber o que fazer, e manda a arca ficar na casa de Obed-edom. E a arca fica na casa de Obed-edom por 3 meses. E aí o texto nós lemos, eu começo a pregar para você aqui agora. 3 meses. Aí Davi ouve dizer que Deus estava abençoando Obed-edom por causa da presença de Deus que estava na casa de Obed-edom. E aí Davi faz o quê? Fala: é tempo de realmente eu ir lá buscar a arca da presença de Deus. Glória a Deus. Sabe o que Davi queria, irmãos? Ele queria ter a presença de Deus a qualquer custo na vida dele. Davi, ele teve uma infância difícil, uma adolescência complicada, humilhado pelos seus pais, rejeitado. Um dia Deus faz uma promessa, levanta, unge ele como rei. Só que ele demora muito tempo para poder ser honrado. Derrota um gigante, em vez disso ser bênção na vida dele, só acontece perseguição de Saul. Ele tem que fugir, passa 9 anos andando para cima e para baixo, fugindo, lutando pela vida todos os dias. Aonde ele ia, tinha alguém querendo matar ele, e ele fugindo, e escapando, e lutando, e crescendo. Só que em tudo isso, Davi sabia que quem tinha sustentado ele era a presença de Deus. E ele queria a presença de Deus mais do que qualquer coisa. E a Mical? A Mical não queria a presença de Deus, a Mical queria Davi. Você conseguiu entender? Davi fica 9 anos buscando paz e ter a presença de Deus. E a Mical queria a presença de Davi. Jesus, aleluia.
E aí é que é o conflito. Porque quando Davi volta, e Davi encontra ela, Davi não vem sozinho. Nesses 9 anos, quando Davi ouve dizer que Saul casou Mical com outro homem, ele fala, já está casado, não sei se eu vou ver ela de novo. O que Davi faz? Fila andou, irmão. E andou bem. Ele casou com umas 6 mulheres. Um monte de filho, e mulher daqui, a mulher de Nabal, uma mulher do outro, casou todo mundo, saiu casando, geral. Então quando ele volta, era um homem com um monte de mulheres, ele era um homem com um monte de esposas, só que ele amava também a Mical, mas ela já não era mais a única. E ela tinha a expectativa de que quando voltasse, tudo ia ser como antes, só os dois, criando uma ilusão. Sabe por quê? Porque a gente cria ilusão sobre as pessoas, irmão. A gente acha que as pessoas têm que ser como a gente é. A gente não olha as pessoas como elas são, mas idealizamos pessoas. Nós queremos que o marido haja como a gente gostaria que ele agisse. A gente quer que a esposa se comporte como a gente queria que ela se comportasse. A gente quer que os filhos sejam como a gente queria, como um manualzinho, mas em dia de boa. Mas as pessoas não são assim. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas mentem, as pessoas tropeçam, as pessoas saem. Sabe quem não falha? Quem não falha é Deus. Quem não é Deus. Quem não toca mais é Deus. Quem não muda é Deus. Ela ficou 9 anos na janela, esperando por algo que não existia, esperando por algo que ela criou na cabeça dela, mas que não era verdade. E aí quando chegou, ao invés de ser bênção, foi uma decepção, uma frustração. Quem já se frustrou aqui, levanta a mão. Quem já se decepcionou com alguém, levanta a mão. E aí começa um conflito dentro de casa. Davi, você saiu aí, você saiu casando com todo mundo. Mas você também casou, criatura. Ah, mas o meu foi meu pai, não tive culpa. Não interessa. Mas você saiu por aí, cavalgando no seu cavalo pelos campos, pelas montanhas. Foi você. Você ficou dentro de um palácio o tempo todo, numa cama confortável. Eu quantos dias não tinha nem o que comer, estava na chuva, no frio, dependendo do cobertor que o Ministério da ia levar para mim. E você aí, você está achando, Mical, que só sua luta é grande, que só sua luta dói? Só que eu também passei os meus processos, eu também passei as minhas lutas. Só que a diferença não é a luta que um passou e que o outro passou. A diferença é o que a gente faz com os processos que a gente passa. É quem a gente se torna depois dos processos que a gente passa. E é aqui que é a mensagem dessa noite. Glória! Davi vai buscar a arca do Senhor. 3 meses depois, está tudo certo, faz do jeito certo, vai com o sacerdote, coloca uma arca sobre os ombros, vão levando, 6 passos, sacrificava, trazia a arca, sacrificava, chega lá, tudo. Quando a arca entra na cidade de Davi, na fortaleza, em Jerusalém, Davi está tão alegre, irmãos, ele está tão feliz, que ele tira as vestes reais e fica com um éfode de linho. Um éfode era como se fosse um avental, uma túnica, uma capa, e ele começa ali com aquela roupa a dançar, e a pular, e pulando, e adorando a Deus, e glorificando e agradecendo, porque só ele sabia o quanto ele tinha esperado por aquele dia, o dia que ele ia entrar na cidade, na fortaleza, como um rei, honrado, restituído, e com a presença de Deus junto com ele, e ele estava feliz, ele estava alegre. E onde estava Mical? Na janela. Presta atenção aqui. Eu não quero diminuir a sua luta, o seu processo, não. Eu nem sei qual é, mas eu quero te falar uma coisa. O meu Deus, Ele está te encontrando hoje. Ele está te dizendo que hoje Ele vai começar um processo na sua vida para mudar, para colocar um ponto final nessa história de sofrimento e
colocar um ponto: Saul vai morrer e você vai ser restituído daquilo que Deus tem para você. Os sonhos de Deus vão se cumprir. Só que Deus quer ver quem você vai ser depois que a restituição acontecer. Porque quando Saul morre, Davi volta rei, volta adorando, volta alegre, volta saltando, volta pulando, volta feliz, volta com todo mundo. E quando Saul morre, Mical continua na... Olha para o seu irmão assim, às vezes o problema não é Saul, o problema é a gente mesmo. Eu não queria ser livre, já era. Não queria que Davi voltasse, ele voltou. Mas tem pessoas que não se satisfazem com... Quem conhece gente que gosta de reclamar? Meu Deus. Se tem, reclama. Se não tem, reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se o culto é domingo, reclama. Se for no sábado, reclama também. Tudo reclama. Espírito de Mical. O que Deus fala para mim e para você? Sai da janela e vem para o culto.